Aqui no Jornal da Manhã é assim, né? A gente fala dos assuntos importantes e ainda sobre o uso desses dois medicamentos no tratamento do novo coronavírus, da Covid-19. A gente vai conversar agora ao vivo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, já está aqui com a gente. Oi, secretário, muito bom dia. Obrigada novamente por participar aqui do Jornal da Manhã. Bom dia a todos aí ligados no Jornal da Manhã. Secretário, esses medicamentos vão ser usados pela rede SUS. Vai ter medicamento para todo mundo que precisar? Nós teremos a quantidade que for suficiente. Nós estocamos hidroxicloroquina, azitromicina também, e não só para a rede pública. Se houver necessidade por desabastecimento na rede privada, o governo do estado vai poder oferecer para os hospitais da rede privada. Quantas doses já estão disponíveis, secretário? Só para a gente ter uma ideia. Nós fizemos uma aquisição de 1 milhão de comprimidos. Nós temos hoje 50 mil na farmácia já guardados e estamos aguardando as entregas do distribuidor. Todos os pacientes, né, eu estava conversando agora há pouco com o doutor Badaró, assim que eles forem internados, vão poder usar essa medicação ou só quando estiverem na UTI? Não, essa é a diferença em relação ao que vinha sendo feito anteriormente. Nós definimos gravidade como a necessidade de internação hospitalar, independente de ir para a enfermaria ou para a UTI ou de estar em ventilação mecânica. Se a pessoa está grave a ponto de precisar ser internada, e geralmente só se interna esse espaço de falta de ar. Falta de ar é uma manifestação clínica, é um sintoma de uma dificuldade de troca gasosa, de dificuldade respiratória. Então, esse paciente já se qualifica para fazer uso de algum tipo dessas medicações que nós estamos disponibilizando para os médicos prescreverem. A gente fica feliz, então, né, com o avanço dessas pesquisas, com o uso dessas medicações. Mas eu queria que o senhor comentasse o aumento dos números, 515 casos confirmados, 18 mortes já, secretário. Como é que o senhor está vendo essa curva aí de projeção? A curva está abaixo do que vinha sendo projetado. Nós começamos na epidemia com aumentos diários de cerca de 60%, depois 30%, depois 20%, e nos mantivemos durante muito tempo com 20%. Agora nós estamos com a curva de 12%. Isso, por um lado, é uma demonstração clara da vitória da nossa sociedade, do esforço coletivo que nós estamos fazendo em todo o estado de nos preservarmos, isolarmos, usarmos máscaras, fazer higiene das mãos, mas, por outro lado, isso preocupa porque nós estamos vendo alguns grupos já relaxarem, pessoas irem para a rua, confraternizar, beber, sair para poucos comércios. Então, é preciso dar um freio de arrumação, é preciso trazer essas pessoas de volta para dentro de casa, porque a partir de agora que nós temos 500 casos, nós estamos falando aí de aumentos de 50 a 100 casos todos os dias. E o número absoluto de pessoas que estão contaminadas é muito maior. A chance de você encontrar alguém conhecido, vizinho, parente com o coronavírus é muito maior do que era algumas semanas atrás, quando tinha algumas poucas dezenas de pessoas contaminadas. Essa chance aumentou. Eu queria que o senhor comentasse também, secretário, sobre o estado de calamidade pública de 181 municípios baianos. Nós estamos enfrentando essa situação de emergência. Alguns decretaram calamidade. As estruturas de saúde estão sendo modificadas, os fluxos estão sendo modificados de saúde. Unidades que eram antes destinadas ao atendimento da rede de urgência e emergência para acidentes, hoje são unidades 100% coronavírus. Portanto, nós estamos adaptando todo o sistema de saúde da Bahia para poder fazer esse enfrentamento. Se a gente analisar o sistema como um todo, a gente vai ver que houve uma mudança completa do perfil da rede de urgência. Hoje, com a redução do transporte rodoviário,
automóveis e motocicletas principalmente, houve uma redução drástica da quantidade de acidentes de trânsito. Nós diminuímos muito a quantidade de politraumatizados, a necessidade de internação em UTI por traumatismo craniano, cirurgias de urgência por abdômen agudo. Isso tudo caiu fruto do isolamento que as pessoas estão sendo submetidas. Doutor, secretário, ainda existem muitas dúvidas sobre essa doença. A gente que trabalha aqui na TV, o telefone não para de tocar. E uma das dúvidas mais recorrentes é quem deve ir para o hospital, para a emergência. Porque a gente sabe que a primeira orientação é não se dirigir aos hospitais por conta mesmo da aglomeração. Queria que o senhor falasse sobre isso um pouco. Exato. À medida que nós progredimos a quantidade de pacientes e à medida que nós nos aproximamos do meio do ano, quando começa a ocorrer o período habitual das gripes, né, que não são dos coronavírus, gripe por influenza, por rinovírus, por vírus sinciciais respiratórios, várias pessoas vão ter quadros semelhantes ao coronavírus e que vão lidar bem e não vão ter problema nenhum. Então a gente recomenda que só procure o sistema de saúde aquela pessoa que, primeiro, teve contato com alguém sabidamente portador de coronavírus, né? Tem um parente, esposa, marido, filho, mãe dentro de casa, colega de trabalho que teve o coronavírus. Segundo, pessoas que têm um quadro respiratório atípico, ou seja, bem diferente do que aqueles que já teve ao longo da vida. É uma gripe muito forte que não está melhorando, uma febre alta persistente e principal conforto respiratório. A chave para nós internarmos é ter algum tipo de desconforto respiratório. O que é desconforto respiratório? É não conseguir dobrar a respiração, né? Você enche o pulmão e não consegue se sentir satisfeito com aquela respirada, está com a frequência respiratória, o número de respirações por minuto alto, está com fôlego curto, subiu um degrau de escada, cansou. Essas são dicas para que procure a emergência, porque nós iremos internar essa pessoa. Secretário, voltando a falar agora do uso da hidroxicloroquina e azitromicina, ainda não existem, né, pesquisas científicas comprovadas do uso efetivo dessa medicação, mas o Estado resolveu liberar. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para confortar aí quem está com o novo coronavírus. Não, esse é um dilema entre o cientista que se fundamenta no que se chama de medicina baseada em evidências e o profissional que está na ponta cuidando da assistência, né? O cientista e o médico que se pauta exclusivamente na medicina baseada em evidências, ele não aceita qualquer coisa que não seja chamada ensaio clínico randomizado e controlado por placebo, em que você utiliza o padrão ouro para provar que uma terapêutica é eficaz. Na outra ponta tem quem está lutando contra essa pandemia, vendo milhares de pessoas sendo internadas diariamente que não tem nenhuma ferramenta terapêutica específica. Então, o grau de evidência para o uso dessas substâncias é muito fraco, nós todos sabemos disso, mas, por outro lado, são medicações que estão disponíveis para uso da medicina há muitos anos, são medicações muito conhecidas, o seu perfil de segurança de efeitos colaterais também é conhecido, nós sabemos quais são os pacientes que não devem fazer uso e, portanto, nós estamos disponibilizando, o governo do Estado está disponibilizando para que os médicos, com base no seu juízo clínico, com base na sua consciência, na sua decisão, que prescrevam a medicação. Nós estamos orientando qual é o protocolo que o governo do Estado considera adequado para utilizar, qual é o tipo de paciente, mas na ponta, quem vai decidir a indicação é o médico que está na frente do paciente. Isso, secretário. Então, por isso que essas medicações só são recomendadas por médicos quando o paciente está em estado grave, não é isso?
Entendendo que o grave para nós é apenas a necessidade de internação. Não é o grave o paciente que já está no tubo, em ventilação mecânica, em insuficiência respiratória com alta concentração de oxigênio. A gente está definindo o grave como uma pessoa que está com coronavírus que precisou ser internado. Isso é diferente do paciente que está no ambulatório, que foi numa UPA, que testou positivo e já sai com um comprimido de cloroquina. A gente não está fazendo isso. Essa não é uma medicação para uso ambulatorial, é uso hospitalar. Secretário, a gente sabe que essas medicações, vão surgindo muitas dúvidas aqui ao longo, da nossa entrevista, a gente sabe que essa medicação também é usada para o tratamento de lúpus. Muitas pessoas estão com medo, estão indo às farmácias comprando essa medicação, algumas, infelizmente, até estocando em casa. Você já falou da quantidade, mas quero que o senhor fale novamente se há uma preocupação com esse desabastecimento dessas medicações. Não, eu estou aqui garantindo que essas pessoas, inclusive há 2 semanas nós soltamos uma nota informando que as pessoas que possuem doenças crônicas que fazem uso de cloroquina, hidroxicloroquina, fiquem tranquilas, nós iremos fornecer para essas pessoas do sistema privado que compravam nas farmácias, mediante a receita, nós iremos entregar de forma gratuita pelo SUS para todo mundo que precisar. Então tá certo, secretário, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, novamente. A gente vem fazendo essa parceria, esclarecendo esse assunto aí, essa pandemia que a gente nunca viveu, é novo para todo mundo, mas vamos passar por isso juntos, secretário. Obrigada, queria que o senhor deixasse uma mensagem final. Fique em casa e use máscara. É isso, curto e objetivo. Obrigada. Conversamos então ao vivo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. Bom dia para o senhor.